palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, verso de número 1 em diante, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Até aqui, capítulo 1 de João, do verso 1 até o verso de número 4 que eu li, tá certo? Onde você vai perceber o evangelista João trazendo para nós o entendimento de um Deus que é criador de todas as coisas. João aqui está explicando sobre a origem, está explicando sobre o início, que no início ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, ele é a origem de tudo, e tudo que existe na terra só existe por causa dele. Todas as coisas vieram dele. A vida veio dele. Inclusive a vida dos homens veio dele. É o que João está dizendo. Que ele tem a origem, ele tem o início. Toda a vida veio por causa dele. E sem a existência dele, nada do que existe existiria. Você vai perceber que essas expressões aqui, elas são paralelas ao capítulo 1 de Gênesis, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Da mesma maneira como no capítulo 1 de Gênesis fala sobre a origem de todas as coisas, o capítulo 1 de João fala também sobre a origem de todas as coisas. Então, tanto Gênesis quanto o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele vai falar a respeito de um Deus que criou todas as coisas. Os dois livros referem-se a Deus como Criador, né? Como um Deus que está na criação e que é a própria criação, né? E que se não estivesse se manifestado, nada do que existiria teria sentido, teria existido, porque tudo veio dele e é somente por causa dele que as coisas passam a existirem. Então, tanto Gênesis quanto João, eles estão falando no mesmo sentido, que é a origem de todas as coisas. Obviamente, Gênesis vai detalhar muito mais como tudo que existe no mundo foi criado, mas você vai perceber que o mesmo sentido, a mesma ideia é de transmitir a ele como o sentido de ser o criador de todas as coisas. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele sempre foi a origem, ele sempre foi o início, ele sempre esteve presente na história, e toda a história só existe por causa dele. Da mesma forma que no princípio criou Deus o céu e a terra. Se não fosse o próprio Deus a criar, nada do que nós estamos vivendo teria sentido, teria existido. Inclusive a palavra Gênesis, ela vem de uma expressão hebraica chamada Bereshit, que significa no início, né? Na verdade, o nome do livro de Gênesis o ideal, ele deveria ter sido chamado como no início, né? Que é a primeira palavra do livro de Gênesis, que significa no início criou Deus o céu e a terra. Esse no início traz para nós a ideia de princípio, né? Que tem a ver também com o próprio nome do livro de Gênesis, mas a expressão hebraica dele tem a ver com as primeiras palavras do capítulo 1 de Gênesis, que é no início. Apesar que a palavra Gênesis, ela também está ligado ao mesmo sentido, porque Gênesis vem de gens, né? Origem, início, né? Mas essa expressão Bereshit, ela está mais ligada a essa mesma expressão do capítulo 1 de Gênesis, que deriva o seu próprio nome, que significa início, né? Criação de todas as coisas, ou como todas as coisas foram surgidas. E você percebe que ele é um Deus que tem o poder de fazer todas as coisas. E a ideia que a Bíblia traz para nós é que ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Ok? Inclusive tem até uma expressão hebraica que eu não vou nem usar aqui, porque se eu falar eu vou errar
a palavra, então como eu não quero colocar uma palavra errada, mas tem uma expressão hebraica que se fala a respeito de criação, que quando Deus cria, somente Ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Você vê, o diabo não tem o poder de criar coisas que aparecem do nada. O diabo ele cria coisas em cima de algo que já existe, mas somente Deus tem o poder de criar coisas em cima de coisas que não existem, da inexistência, criar coisas que não possuem nenhum tipo de matéria, não possuem nenhum tipo de nada para ser criado. Só Deus traz à existência coisas que não existem, só Ele tem esse poder, só Ele é detentor desse conhecimento, dessa sabedoria, de saber criar todas as coisas do nada, né? O homem, assim também como o diabo, ele só cria as coisas em cima de algo que já existe. O próprio Satanás, toda a maldade que ele cria é baseada em algo que já existe e deturpada para a maldade dele, para a vontade dele, para as malignidades que ele tenta atuar. Agora, todas as coisas que existem no mundo, tudo que existe, só foi criado por causa de um Deus que tem poder de trazer existência às coisas que não existem, que inclusive grande parte do mundo foi criado como? Através da palavra. Que haja luz e houve luz. Que haja, né? Jesus foi criando as coisas através da palavra, trazendo à existência as coisas que não existem. E eu acho lindo esses textos porque eles revelam o poder de Deus. Eles revelam a autoridade de Deus, revelam a grandeza de Deus, né? E como pode um Deus tão poderoso, criador de todas as coisas, tão grandioso, resolver habitar dentro de mim, tão pecador, tão falho, tão dependente da graça, tão dependente da misericórdia e do amor de Deus? Como pode um Deus tão bondoso, um Deus tão grandioso, resolver habitar em mim, um homem falho, sabe, que depende todos os dias do amor de Deus? Quando você olha para o céu e você tenta olhar uma pessoa, você quase não enxerga do céu uma pessoa. Nós somos tão pequenininhos, como um grão de areia, mas Ele habita dentro de nós. Ele resolveu morar dentro de nós. Ele resolveu abrir mão da sua glória para entregar o seu único filho para morrer por nós, para nos dar vida, vida eterna, salvação. Um Deus que é tão grandioso que resolveu habitar dentro de mim e dentro de você. O amor dele foi maior do que tudo. E é por causa do amor que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê tivesse vida e vida eterna, para que nós pudéssemos estar com ele, passar com ele, viver com ele, andar com ele e não mais caminhar sozinho, né? Foi isso que Jesus disse para os discípulos: é necessário eu ir, para que o Espírito Santo seja enviado, para que a promessa do Pai seja enviada a vós. Portanto, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa que Ele estará conosco, que Ele habita dentro de nós e que Ele não vai deixar com que as circunstâncias desse mundo venham roubar a nossa vida com Ele, a nossa eternidade. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele morar dentro de nós, nada pode tirar Deus da nossa vida. Agora perceba, Deus não vai invadir tua vida, Deus não vai invadir teu coração, Deus vai bater na porta. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear contigo. Agora, a decisão de abrir a porta para Jesus entrar é sua. É você que precisa abrir a porta para deixar Jesus entrar e transformar a tua vida. Caso você não faça isso, acredite, as coisas não vão mudar. Não haverá transformação, não haverá vida, porque a salvação vai vir mediante o fato de você abrir a porta do coração para deixar Jesus entrar. E se você deixar, Ele nunca mais vai querer sair de lá, sabe? Às vezes somos nós que se afastamos de Deus e não Deus que se afasta de nós. Por isso que a Bíblia fala que os seus pecados fazem separação. Não é Deus que se separa de mim por causa do pecado. É o meu pecado que me afasta de Deus. Os meus erros, as minhas falhas, as minhas quedas, a praticidade do pecado sem arrependimento me afasta de Deus, fazendo com que muitas das vezes eu me distancie dele pela culpa, pelo sentimento de tristeza, de um monte de coisas que pode inundar o meu coração para me levar para longe dos propósitos de Deus.
Mas ele não. A ideia dele é sempre querer estar conosco. É querer habitar dentro de nós. Estar conosco todos os momentos da nossa vida. Então você vai perceber que João está dizendo que ele é o princípio de todas as coisas. Tudo veio dele. Ele tem todo o poder. Agora pensa, se ele tem todo o poder e ele criou o mundo da forma como criou, com toda a organização. Você percebe a organização que tem no mundo, na natureza, o ecossistema, sabe? As estações, tudo que existe no mundo que o homem não teve poder de criar, foi criado com uma perfeição, foi criado com uma inteligência, foi criado debaixo de uma organização tremenda. Por que muitas das vezes pessoas que leem esse texto, vendo um Deus que criou todas as coisas, ainda tentam mandar em Deus, dar ordem para Deus, ensinar a Deus a como trabalha? Você acha que Deus precisa da sua ajuda para saber como trabalhar? Você acha que Deus precisa do seu jeitinho para saber como fazer as coisas sobre a sua vida? Existem pessoas que acham que Deus não sabe fazer, que Deus não sabe trabalhar, porque elas ficam a todo tempo tentando dar ordem a Deus. Senhor, faz desse jeito, faz dessa forma, faz assim. Pera. Deus é criador de todas as coisas. Você acha que Ele não sabe como cuidar de você? Você acha que Ele não sabe como tratar de você? Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele organizou tudo que tem no mundo. O problema é que muitas das vezes as pessoas tentam mudar a forma como Deus faz, rejeitam a forma como Deus faz, elas tentam não aceitar a forma como Deus faz, até porque ninguém consegue impedir o poder de Deus, mas elas tentam rejeitar a vontade de Deus ou ensinar a Deus como trabalha. E Deus não precisa dos teus ensinamentos. Deus não precisa que você ensine a Ele como fazer as coisas, porque Ele sabe como fazer. Ele sabe como realizar. Ele sabe como trabalhar. Ele é o próprio Deus. Então é muito mais fácil você confiar em Deus. É muito mais fácil você esperar em Deus. É muito mais fácil o teu coração estiver ligado literalmente a Deus, se submeter à vontade de Deus, do que você ficar tentando ensinar a Ele como trabalha. Até porque só Deus sabe o que realmente é melhor para você. Deus sabe como trabalhar e Deus sabe como cuidar de você. Essa expressão de João, falando sobre no princípio era o verbo e o verbo era Deus, que está ligado também ao mesmo sentido de Gênesis, falando sobre criação, também traz para nós a mesma ideia de Apocalipse. Quando o próprio Deus, de maneira inspirada a João, disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Perceba, Deus está além do tempo, né? Ele é o início e Ele é o fim. Ele não está preso ao nosso tempo, Ele não está preso às nossas vontades, Ele não está preso às nossas circunstâncias. Ele é o início, Ele é o fim. Ok? Ele é o conhecedor de todas as coisas, Ele está no início de todas as coisas e Ele está no final de todas as coisas. Ele tem a origem, mas Ele também está no final. Ele não se perde no tempo e não está preso ao tempo, né? Por isso que a Bíblia fala que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Quem está preso ao tempo somos nós. Quem muitas das vezes precisa estar conectado ao tempo e preocupado com a realização desse tempo somos nós. Porque nós habitamos dentro de um tempo chamado Cronos, que é conhecido na teologia como tempo Cronos, que é conhecido como cronologia, que significa tempo do homem, né? Por isso que o Cronos é o tempo do homem, que vem dessa cronologia. Você está preso ao tempo, você está ligado ao tempo, existe uma série de coisas que acontecem nesse tempo, uma ordem de acontecimentos dentro do tempo, e o mesmo tempo que eu tenho é o tempo que você tem, que é chamado como Cronos. Ok? É como você agora parou para ouvir essa palavra, né? Você parou para ouvir essa palavra, ou você está fazendo alguma atividade para tentar produzir dentro desse tempo, ou então é um tempo que você resolveu abrir mão para Deus, para você dedicar para ouvir a palavra e alimentar a sua vida espiritual, mas tendo em vista que você não vai ficar o tempo inteiro nesse vídeo,
né? Por isso que também esse vídeo não dura o tempo inteiro. Tem tempo, tem limite, tem um período que começa e termina. Por quê? Porque a gente está preso ao tempo. Acabou a mensagem, você vai ter que sair, vai resolver seus problemas, você tem suas atividades, vai ter que continuar, né, fazendo as suas coisas diárias, porque todos nós estamos presos ao tempo. Tempo de dormir, tempo de acordar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar. Nós estamos presos a esse tempo, ok? Deus não. Deus habita no Kairos, que é conhecido na teologia como o tempo de Deus, que está além do tempo do homem. Por isso que se você tentar entender Deus, a tua cabeça enlouquece. Porque Deus não pode ser compreendido na sua totalidade, de forma holística, dentro de um raciocínio lógico, dentro de um raciocínio humano, dentro de um raciocínio limitado. Por quê? Porque Deus não é homem. Então a maneira como Deus age, como Deus se move, como Deus se manifesta é totalmente diferente. Imagina você entender que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Não é estranho? Por quê? Porque eu penso que um dia dura 24 horas. Agora, de um dia para 100 anos, para 1000 anos, é muito diferente. E a Bíblia diz que para ele é tudo a mesma coisa. Por que é tudo a mesma coisa? Porque para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Quem está preso a passado, presente e futuro somos nós. Estamos conectados ao Cronos, ao tempo do homem. Deus não é Deus que precisa do passado, que precisa do presente, que precisa do futuro. Não, ele habita em todos os tempos ao mesmo tempo. Passado, presente, futuro. Por isso que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e hoje é o Deus de Rodrigo. Entendeu? Porque ele está em todos os tempos. Ele não é um Deus que ficou preso só no passado. Ele é um Deus de hoje, ele é um Deus de agora. E é um Deus que vai continuar sendo amanhã. Independente das circunstâncias que aconteçam hoje, não vai mudar aquilo que ele é. Ele continua sendo Deus. Por isso que você vai ler em Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Observe a expressão que a Bíblia diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Perceba, o correto na língua portuguesa deveria ser, ainda antes que houvesse dia, eu era. Que tem mais conexão com a forma como as palavras estão sendo desenvolvidas. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Só que Deus não se apresenta a Isaías dizendo ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, e Deus não se apresenta a Isaías dizendo ainda antes que houvesse dia, eu era. Deus se apresenta dizendo ainda antes que houvesse dia, eu sou. Por quê? Porque se ele se apresenta dizendo que ainda antes que houvesse dia, eu era, ele não poderia ser Deus do hoje. Ele iria ser Deus do passado. Mas quando ele diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou, significa que independente do tempo que eu ler, o período que o texto foi escrito, ele continua sendo Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quem leu ontem entendeu que ele era Deus. Quem lê hoje entendeu que ele é Deus. E quem lê amanhã vai entender que ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não é o Deus do passado, ele não é o Deus lá de trás, ele é um Deus que está presente, é o Deus do agora, que se manifesta agora, se manifestou ontem e vai continuar se manifestando depois. Ele é um Deus que habita dentro do seu propósito, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que tem um domínio sobre todas as coisas, o conhecimento de tudo, e nada do que existiria teria existido se não fosse através do poder do nosso Deus. As coisas surgem através dele. O próprio João disse que sem ele não existiria vida nos homens. Toda a vida vem através dele. Por isso que é melhor você confiar nele. Você se submeter à vontade dele, à palavra dele. Porque você não sabe o que é melhor para a sua vida. Você acha que sabe o que é melhor para a sua vida. Agora ele não. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que vai te fazer feliz. Ele sabe o que vai transformar você. Ele sabe o que vai te curar. Ele sabe o que vai tratar de você. A vontade dele sempre vai ser infinitamente melhor do que a sua. Por isso que eu preciso entender
e submeter a minha vontade ao meu Deus. Por quê? Porque o que Ele tem para fazer é melhor. O que Ele tem para realizar é melhor. A vontade dEle é melhor. O propósito dEle é melhor. Os desejos dEle são melhores. Os caminhos dEle são melhores que os meus. Os pensamentos de Deus, são melhores e maiores que os meus. Então aprenda a confiar em Deus. Porque Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas. Ele é o início. Ele é o fim. Perceba, Ele não é um Deus ausente na tua vida. Ele não é um Deus distante que não está se preocupando com você, não. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está perto de você. Ele é um Deus que está no início da sua trajetória, está no meio da sua trajetória e está contigo no final da sua trajetória. A nenhum momento Ele vai te deixar sozinho. A nenhum momento Ele vai deixar você caminhar sozinho. Porque não é a vontade dEle que você ande sozinho, que você viva sozinho, que você caminhe sozinho. A vontade dEle é que Ele esteja com você em todos os momentos. Então não deixa com que as circunstâncias da vida venham tirar de você a convicção de um Deus poderoso que cuida de você, que organiza a tua vida, que te dá força para permanecer de pé todos os dias. Ainda que muitas das vezes você não o veja, ainda que muitas das vezes você não o sinta, ainda que muitas das vezes você não perceba, existe um Deus que é o Alfa, que é o Ômega, que está no início da sua trajetória, que está no fim da sua trajetória. Muitas das vezes somos nós que se afastamos de Deus e não Deus que se afasta de nós. Deus está contigo desde o seu nascimento, desde a sua origem. Olha o que Deus disse para Jeremias no capítulo 1. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Deus me conhece antes da minha existência. E a minha existência só teve sentido porque Ele me deu vida. Ele me deu vida. Eu estou aqui por causa dEle. Eu vivo por causa dEle. Eu respiro por causa dEle. Então, eu dou graças nessa manhã a Ele, a um Deus que é Criador, que tem o poder sobre todas as coisas e que me faz entender que Ele tem um controle de tudo e não perdeu o controle de nada. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Falou de verdade? Então coloca aqui nos comentários. Escreve aqui o que você recebeu dessa palavra, o que Deus falou com você, o que você entendeu. Deus é o Alfa, Deus é o Ômega, Deus é o princípio, Deus é o fim, Ele é o verbo. Nada do que existe teria sentido se não Ele tivesse feito. Ele é o Criador, Ele é o poderoso. Não sei qual. Coloca aqui nos comentários alguma coisa que você entendeu dessa palavra, que mostra o quanto isso está consolidado no seu coração, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é digno de glória, honra e louvor, e só Ele pertence toda a adoração, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é o nosso Criador.